Olha, eu honestamente acredito que ou você não vai querer assistir esse vídeo até o final, ou você já vai sair exatamente agora, mas uma coisa eu posso te garantir. A partir do momento que você decidir assistir esse vídeo até o final, algumas coisas vão acontecer com você, tá? Pode ser que no momento você vai se revoltar contra mim, pode ser que em algum momento você vai ter alguns pensamentos e também você vai começar a iniciar um processo de julgamento. Mas no final desse vídeo você vai perceber, caso você consiga ir até o fim, que não é que eu estou certo, é que os argumentos que aqui serão apresentados não se trata de mim e de você, e sim de algo lógico, e sim de algo inquestionável. Que por mais que você tente buscar uma desculpa ou um argumento, você vai perceber que no final das contas ele não vai se sustentar. Então eu já estou te adiantando porque eu sei que a grande maioria das pessoas que inclusive tem problema com o que eu vou falar agora são pessoas que dificilmente vão conseguir se propor a ouvir algo que talvez elas não gostem até o final. E talvez não gostem por uma questão de ignorância, né? E não uma ignorância no sentido pejorativo, mas uma ignorância no sentido de ignorar. O que é ignorância? Olha, eu sou ignorante, ou seja, eu não tenho informações o suficiente sobre esse assunto. Mas existem coisas que a gente não pode questionar. E o que eu vou falar é algo que eu venho passando durante alguns anos e que eu percebo, né? Inclusive a gente teve uma experiência recente com pessoas ao nosso redor e pessoas até mesmo que eu tenho contato nas redes sociais quando a gente conversa sobre determinadas coisas, né? E eu não sei se você vai se arrepender de não ter visto ou se você vai se arrepender de ter visto. Então você vai tirar a sua conclusão. Mas, infelizmente, essa é a verdade que você e eu estamos fugindo o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E por um único motivo. E vocês vão entender ao longo desse vídeo, tá? E por que você sabe disso, Luiz? Por que você está falando isso com uma convicção? Porque é algo que parece que é natural do ser humano quando a gente fala, por exemplo, sobre o aspecto de mudar. Ah, esse papinho aí, tá vendo? Você já começou a julgar. Mas me dá mais um pouco, me dá mais uma chance. Por que quando se trata do aspecto de mudança, o ser humano ele tem muita resistência, seja em qualquer área? Por exemplo, a tua área financeira tá ruim? Tá, muda. Não, mas muda. Você tá acima do peso, você come mal, você dorme mal, você tá infeliz, seu casamento não tá bom, muda. Não, mas peraí, calma. Você não me conhece, você não sabe como são as coisas. Acredite em mim. Não é que eu saiba, mas existem coisas que você precisa saber, tá? Por que toda vez que você diz que eu preciso mudar, eu tenho que mudar, você diz que precisa mudar, mas você sempre está constantemente arrumando uma desculpa. Ou seja, você não quer a mudança, você quer um milagre. Mas deixa eu te contar uma coisa. Milagres sem um esforço é ilusão. Milagre sem esforço é ilusão. Aí você fala, pô, peraí, pô, você tá cometendo uma blasfêmia, você tá falando uma heresia aí. Calma, eu vou te explicar. A Bíblia conta uma história de um cara chamado Jairo. Jairo estava com uma filha muito doente e ele ouviu falar que tinha um cara que estava passando por aí e que ele estava curando as pessoas. Então Jairo, ele entende que o estado que a filha dele se encontra há uma necessidade somente de um milagre. Humanamente, não tem o que fazer. Então Jairo, ele resolve sair desse ponto e ir na direção daquele ao qual ele confia que poderia mudar aquela situação. Então ele precisou ter o quê? Um esforço, certo? Então, mas olha que loucura. Então Jairo, ele vai na direção de Jesus. E Jesus, no meio desse caminho, né, indo para a casa de Jairo, existe uma mulher que nesse percurso toca nas vestes dele e é curado. A história da mulher do fluxo de sangue. Nesse momento, né, acontece isso, Jesus continua o seu trajeto, até que vem os funcionários de Jairo. Vira para Jairo e diz assim, Jairo, olha, a sua filha está muito mal, né? E não tem mais o que fazer porque ela já morreu. Ou seja, não perturbe mais o mestre, não perturbe mais o homem. A sua filha já morreu.
Nesse momento, Jesus entra na conversa e diz assim: Jairo, olha para mim. Esteja focado em mim. Permaneça em mim. Nesse momento, Jairo precisava de uma mudança no cenário, uma mudança de um milagre. Ele precisava de uma mudança. E quando ele está de frente com aquele que pode mudar, porque ele já ouviu falar, e vem uma notícia contrária àquilo que ele precisava, nesse momento ele eu acho que não dá mais. E Jairo falou assim: não, vamos continuar indo lá. Jesus, quando ele chega num determinado momento, ele fala para alguns discípulos ficarem, e só ir 2 com ele até a casa de Jairo. Quando ele entra na casa de Jairo, e tem pessoas dentro da casa de Jairo, eles dizem assim: não tem mais o que fazer, essa menina já está morta. E Jesus diz: ela não está morta, ela apenas dorme. Ela não está morta, ela dorme. E as pessoas riram de Jesus. Nesse momento, Jesus pede para que essas pessoas saiam da casa. Porque existem milagres e mudanças que vão acontecer na sua vida quando pessoas erradas começarem a sair da sua vida. E veja, quando eu falo de pessoas erradas, e aí você fala, talvez, né? Você pensa assim: não, mas a pessoa errada na minha vida hoje é meu marido, é minha mulher. Não, não. Isso daí não tem o que fazer, até que a morte os separe. Isso daí é um valor. Ah, mas pensasse antes. Você teve uma escolha de decidir casar com essa pessoa e escolheu errado. Então ora pela mudança. Faça a sua parte. Mas existem outras situações que você pode simplesmente começar a discernir. Quando eu estou perto de tal pessoa, tal coisa acontece, eu faço tal coisa, eu me comporto de tal coisa. O meu comportamento ele muda, e muda, porque eu já vivi isso. Quando eu estava perto de um grupo de pessoas, eu tinha um comportamento. Quem me alertava? Minha mulher. Quando a minha mulher estava perto de um determinado grupo de pessoas, o comportamento dela mudava. E eu alertava. Por quê? Porque milagres precisam com que as incredulidades elas consigam sair da sua vida. Então, no processo que a gente sempre está buscando a mudança, vão existir desculpas, e às vezes muito boas, para fazer com que você permaneça. No caso de Jairo, qual que era uma desculpa muito boa para Jairo desistir da mudança? Desistir do milagre? Já morreu. Não tem mais o que fazer. O milagre, a mudança, para acontecer na sua vida, você precisa de clareza e você precisa querer. Não, mas eu quero mudar. Não, você não quer mudar. Como que você sabe que eu não quero mudar? Porque quando você quer mudar de fato, não existe uma narrativa construída na tua cabeça sobre uma justificativa de um comportamento. E sim, a busca incessante de caminhos que vão conduzir você até o seu objetivo. E não que eu não posso fazer uma faculdade porque eu não tenho dinheiro. Eu não posso fazer tal coisa porque... Tá, tudo bem, você não tem o dinheiro. Mas o que você pode fazer agora que vai te aproximar dessa mudança? Eu quero ter um corpo melhor, mas eu não tenho dinheiro para ir para academia. Qual que é o melhor que você pode fazer hoje? Nada, não, você pode fazer uma caminhada no quarteirão, você pode fazer uma caminhada na rua. Vinícius, mas aqui onde eu moro é muito perigoso, faz uma caminhada dentro de casa. Ah, mas a minha casa é muito pequena. Conta, fala, cara, eu vou dar 100 voltas aqui dentro. Eu vou entrar num vídeo do YouTube, eu vou ver uma aula de treinamento funcional. Eu vou pular, eu vou fazer alguma coisa. Mas você percebe que quando se trata de uma mudança, o teu cérebro ele entende que vai precisar se esforçar para aquilo, então ele precisa parar você. Então você quer algo, mas você não faz nada para que esse algo aconteça. Por quê? Você a todo momento sai do foco por conta das desculpas que você dá. E para que eu possa ter um milagre, para que eu possa ter fé, eu preciso ter foco. E o que é foco, Vinícius? Foco é dizer não para tudo aquilo que me tira do meu objetivo. Isso aqui me aproxima ou me afasta do meu objetivo? Essa é a decisão. Mas é muito difícil, é muito complicado. Tá, mas o que é fácil na vida? Existem decisões que são decisões que você vai precisar cortar na sua carne. Mas se você quer realmente de fato, é preciso fazer.
Talvez hoje a decisão que você precisa tomar, caso você seja uma pessoa mais velha, 30 e poucos anos, morando ainda com seus pais, é sair de casa, pô. É sair de casa. É construir a sua vida. Talvez você precise disso. Assumir responsabilidades. Você precisa entender que sim, milagres acontecem, sim, milagres são sobrenaturais, mas a permissão para que aconteça, ela é emocional. Se você não mudar, a vida muda por você. E normalmente a vida muda sem a sua permissão, batendo forte em você. Então você tem basicamente duas decisões. Ou eu mudo por uma escolha, entendo que eu vou precisar me esforçar para que aquilo dali aconteça, ou eu deixo que a vida mude por mim. Existem pessoas que só vão cair em si para talvez cuidar da sua saúde, para poder talvez cuidar de si, cuidar do seu casamento, cuidar do seu filho, cuidar da sua carreira, quando perder. Porque infelizmente o ser humano é assim. Porque o ser humano rejeita tudo aquilo que ele não compreende. Talvez você não esteja compreendendo o que eu estou falando, então você rejeita o que eu estou falando e talvez você já saia desse vídeo, ou muitas pessoas já saíram do vídeo. Então, por que antes de você tentar justificar, antes de você dizer, ah, mas é complicado, ah, mas a minha situação é diferente, ah, mas sim, mais, ou seja, você tem um discurso de incongruência. Pô, se você quer mudar, não tem desculpa. O que aconteceu esses dias aí? Tava conversando com uma pessoa, a minha mulher, e todas as vezes que a minha mulher falava algo com essa pessoa não terminava, não deixava nem ela terminar e já entrava com um argumento negativo. Por exemplo, sei lá, você precisa melhorar no seu relacionamento, ok? E aí fala assim, ah, mas você tem que fazer tal coisa por ele. Não, mas ele não faz tal coisa por mim, porque aí assim é muito complicado, mas só eu que vou fazer e ele não faz? Você entendeu? Então você não quer mudança. Você quer que o outro mude pra você. Você nunca vai ter o poder de mudar a outra pessoa. Esquece. Esquece. Você nunca terá o poder de mudar a outra pessoa. Mas a outra pessoa, ela pode mudar a partir do momento que ela enxerga o seu comportamento. Só que você faz o quê? Não escuta nem até o final o que a pessoa está falando. Você sempre tem uma justificativa. E eu tô falando que às vezes são boas desculpas. Pô, por que você não treinava nisso? Porque eu levanto cedo, porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu faço aquilo outro, tudo bem. Mas você já ouviu aquela frase que diz assim, quem não tem tempo para se cuidar, terá que arrumar tempo para cuidar da sua doença? Quem não tem tempo para o casamento, terá que arrumar tempo para o seu divórcio. Quem não tem tempo para administrar o seu dinheiro e as suas finanças, terá que arrumar tempo para negociar com seus credores, ou se mudar, ou vender o que tem, ou perder tudo. Você precisa entender que muitas das vezes nós estamos vivendo em um cativeiro mental, uma gaiola invisível. Existe um cativeiro. E existem basicamente 3 tipos de prisões que impedem qualquer tipo de mudança. Número 1, a prisão do medo. E se eu falhar? E se não der certo? E se? É preciso coragem. É preciso coragem para colocar para fora aquilo que tem dentro de você. É preciso coragem para acreditar nos seus sonhos. É preciso coragem para acreditar nos seus passos. É preciso coragem. Ou você vai morrer no canto do barranco do e se? E se eu tivesse feito isso lá atrás? E se eu tivesse entrado nessa faculdade? E se eu tivesse economizado? E se eu tivesse valorizado? E se? E se? Muitas das vezes a gente se questiona nesse e se quando alguém morre. E se eu tivesse dito que eu amava o meu pai, a minha mãe, o meu irmão? E se eu tivesse dado aquele abraço? E se eu não tivesse ignorado isso? E se? E se? É isso. Você vai precisar entender, a tua vida ela vai ser um acúmulo do e se, ou eu fiz, eu dei o meu melhor, não aconteceu, mas eu dei o meu melhor. Essa é uma mentalidade do brasileiro, né? Não, eu vou tentar, que é completamente diferente da mentalidade do americano. O americano não fala assim, ah, eu vou tentar.
Ele diz assim, eu vou fazer o meu melhor. Porque quando eu tento, é basicamente algo que acontece dentro do teu cérebro que alivia a pressão. Porque quando eu falo assim, não, eu vou tentar aqui, vamos ver no que vai dar. Alivia a tua pressão no sentido de tipo assim, se não der, tá tudo bem, porque eu falei que eu ia tentar. É melhor dizer isso do que dizer, não, eu vou fazer. E no meio do caminho você percebe que você não consegue fazer. E você confessar isso é pior. E aí você fala, não, eu vou tentar. Não tenta, faça o seu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Então, a primeira prisão, cativeiro é esse, o medo. Mas e se eu mudar ele não? Teve uma vez que eu falei algo com a Andressa muito interessante. Quando a gente tem uma fase de adolescência, né, até um pouco, algumas pessoas na fase adulta, existe esse tipo de pensamento. Vê se tu concorda comigo. A pessoa diz assim, quando tá num relacionamento, né? Por exemplo, eu, Vinícius, eu não vou me doar de corpo e alma pra minha mulher. Eu não vou fazer isso. Né? Porque o que a gente ouve? Quanto mais ela sentir que eu tô na mão dela, mais ela vai pisar em mim. Ou vice-versa, tá? Ou vice-versa. É isso que eu tô te falando, que eu tive uma conversa com a minha mulher. E eu era um tipo de pessoa que tinha essa resistência. Por conta de um histórico que eu tinha. Né? De rejeição, de traição, enfim. Eu tinha esse histórico. Então, quando eu entrava em um determinado relacionamento, porque eu quis entrar, ninguém me obrigou, eu decidia não dar o meu melhor. Não, porque peraí. E se de repente ela... E aí eu vou ficar na merda? Todo apaixonadinho? E a gente escuta alguns tipos de conselhos assim até hoje. Olha, não fica na mão dessa mulher não. Ó, não fica na mão desse cara não. Ó, prepara o teu pé de meia. Ó, mulher, não depende de homem não. Você não tem que depender de homem pra nada. São excelentes conselhos. Que vão destruir a tua vida. Porque você não tem uma entrega genuína. Vinícius, mas se eu me entregar e a pessoa me sacanear, isso é problema dela, quem tá perdendo é ela. Você precisa entender que você vai sair de uma determinada situação com a tua consciência tranquila. Olha, aconteceu, mas eu sei que eu não contribuí para esse acontecimento. E se isso aconteceu, foi um livramento. Eu preciso começar a enxergar a coisa de uma outra perspectiva. E não somente justificar algo negativo. Quando eu decidi fazer isso com a minha mulher, a minha vida mudou completamente. Eu preciso respeitar mais a minha mulher. Por que, Vinícius? Você não respeitava? Não. Não. Não respeitava. Agora, olha que loucura. Eu decidi casar com essa mulher. Eu decidi ter filho com ela. E eu não vou me entregar pra ela. Finanças, no casamento. É meu dinheiro e o dinheiro dela. Que bosta. Você divide o seu corpo com aquela pessoa, mas o dinheiro é muito mais valioso. Você divide a cama. Sabe? Então, esses medos, eles vão começar a... Mas e se? Mas isso? Mas e se não der certo? Mas o que você tem de concreto? Esse é o problema. Esse é o problema. É delírio. Em um mundo estável, em um mundo de oscilações, eu buscar uma estabilidade, uma segurança. Eu queria um firmamento sobre aquilo. O único firmamento que nós temos, esse não tem falha, esse não tem. É construir a nossa vida nas bases do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o único firmamento que não muda. Ainda que teu pai te abandone, ainda que a tua mãe te abandone, ainda que qualquer coisa, eu, o Senhor, não te abandonarei. Pronto, é isso. Isso é que eu acredito. A segunda prisão, essa, sem sombra de dúvidas, é maravilhosa. É a opinião dos outros. Mas e se eu fizer isso, o que fulano vai pensar? Se eu tentar salvar o meu casamento, o que minha amiga vai pensar? E o que minha mãe vai pensar? Se eu abandonar essa faculdade, se eu não quiser esse emprego, se eu quiser fazer isso, o que vai pensar? Putz, cara, meu Deus do céu. Eu sei, a gente muitas das vezes fomos criados, doutrinados a terem pensamentos, sentimentos, reações e emoções que foram condicionadas pelos nossos pais. Eu lembro que uma vez eu estava no consultório atendendo um garoto, eram 2 irmãos. Eles tinham uma história muito triste. Acho que eles tinham perdido a mãe, depois de um tempo, acho que eles perderam o pai, e a avó e um tio que estava cuidando deles dois, e a avó levou os meninos no meu consultório. E aí, eu percebi os meninos muito acuados.
E era uma senhora, sabe? De cara fechada, falava firme, uma senhora que não tinha acesso para você conversar com ela, para ter uma conversa legal, uma conversa amigável. Era uma pessoa mais... O que me aparentou era uma pessoa muito sofrida, uma pessoa que tomou muita porrada na vida, uma pessoa que sofreu muito e que hoje tem resistência de conseguir enxergar que as coisas mudaram. E o que aconteceu lá atrás com ela não necessariamente vai acontecer agora. Mas enfim, eu não tô aqui pra ser um analista dela, mas olha que loucura. E eu tava tentando, né? Tentando não, né? Eu estava na consulta buscando quebrar o gelo com o primeiro menino. Então eu botei ele na cadeira, conversei, foi a primeira vez que ele estava no dentista, era um garoto de aproximadamente uns 12 anos, ele estava muito nervoso, ele estava tremendo, e realmente para as pessoas é muito complicado ir no consultório odontológico. Então ele sentou, eu comecei a conversar com ele, e aí eu fiz uma pergunta, né? E aí, quando você crescer, pergunta quebra gelo, né? E aí, quando você crescer, você vai querer ser o quê? O que que você gosta? Tipo assim, o que que você gosta? O que que é legal para você? Criança, né? Tipo, meus filhos, 6 anos, 5 anos, você entra no mundo deles, de desenho, de determinadas coisas, e aí você, tipo, qual personagem você mais gosta? E aí você consegue entrar. Mas nessa fasezinha ali, né, de 12 anos, já tá entrando na pré-adolescência, não tem mais tanto isso, né? E aí eu fui querer entender, e ela tava atrás de mim, né, numa distância, ela fez assim, ele vai ser o que eu quiser que ele seja. Então você imagina esse garoto crescendo. Uma que ele já deve crescer com uma bagagem de tanto que ele escuta, porque ela falou isso, ela mencionou isso na consulta. Não, porque agora eu tenho que cuidar deles. Não, porque agora o dinheiro que eu tenho que gastar com eles é dinheiro com isso, é porque eu cuido sozinha, porque minha aposentadoria, não sei o que, não sei o que. Ou seja, tudo bem, eu sei que não é fácil, mas ela escolheu aquilo dali. Ah, mas não tinha o que fazer. Bota na adoção. Entende? Agora, se eu decidir fazer algo, eu preciso fazer aquilo algo ali da melhor forma possível. Recentemente eu assisti um vídeo também que eu achei interessantíssimo. Eu acho que eu não cheguei a mostrar pra Andressa. O rapaz, olha, isso é um homem. Possivelmente você viu esse vídeo. E de repente ele pegou o celular e começou a gravar isso. Achei interessante. Ele estava no mercado fazendo compra. E de repente a mulher veio com 2 potes de Danone. Acho que era Danone, sorvete, eu não sei o que era. 2 potinhos assim. E ela disse assim, amor, eu peguei Danone pra nossa filha porque ele tinha uma filha com essa mulher. E essa mulher tinha um filho de um outro casamento. Certo? E aí ela falou assim, ele, não, tudo bem. Ela, não, mas aí eu peguei 2 porque... Cara, a mulher tava desesperada. A feição dela... Você conseguia perceber a angústia dela. E ele tava com o celular meio pra baixo. Então, tipo assim, dava pra pegar bem uma posição que você conseguia ver as expressões. E aí... Ela, não, porque aí eu queria pegar também pro... Aí ela falou o nome do menino. Aí ele, mas por que você tá me pedindo? Ele também é meu filho. A partir do momento que eu decidi assumir você, eu assumi ele também por completo. Eu quero que você nunca mais... você abra a boca pra pedir algo pra ele. Porque ele é meu filho. Você já me viu tratando ele diferente? E aí ele disse algo que encaixa muito bem nisso daqui. Ele disse assim, eu não sou o homem do casamento anterior. Você não tá vivendo mais aquele tipo de relacionamento. O que eu entendo? Ele disse assim, você não está vivendo mais nessa fase, mas você ainda está trazendo coisas para a fase atual. E isso está te impedindo, está te fazendo fazendo com que você resista à mudança. Ok? Por conta dessa preocupação, da opinião, do que vão pensar. E isso você vem trazendo. Essa mulher trouxe uma mágoa tão forte relacionada a um casamento que ela não conseguia ter um casamento bom. Porque trouxe. Esse garoto que eu acabei de falar também do consultório, ele vai ser um garoto que quando crescer, ele não vai falar assim, cara, eu quero fazer tal coisa. Ele vai virar para vai falar assim, o que a senhora quer que eu faça?
E ela vai querer dar um norte. Quantas decisões você tomou errada na sua vida? Porque pegou, número 1, o medo de falhar. Número 2, a prisão da opinião das outras pessoas. E o número 3, o conforto. Eu sempre vivi assim, por que eu vou mudar agora? Eu sempre vivi assim. Vou mudar agora pra quê? Não, mas eu já tentei lá atrás mudar. Não, isso aí que você tá me dizendo, eu já tentei, Vinícius, eu já tentei. Não, eu já tentei. Eu já tentei conversar com ele, eu já tentei conversar com ela, eu já tentei fazer isso, eu já tentei fazer a dieta da sopa, da lua, do não sei o quê. Eu já tentei. Tem um experimento muito interessante que eles fizeram com pulga. Os pesquisadores pegaram algumas pulgas, colocaram dentro de um vidro, né? Um vidro, e esse vidro tinha uma tampa. E eles começaram a filmar. Então essas pulgas, elas pulavam e batiam na tampa. Elas não conseguiam sair. E os pesquisadores deixaram ali durante um determinado tempo. De repente, os pesquisadores, eles soltaram, tiraram a tampa, e as pulgas não pulavam mais. Por quê? Mesmo depois de retirada a tampa, elas não conseguiam sair. Por quê? Elas ficaram condicionadas àquela tampa. A pergunta que eu te faço é: quem colocou uma tampa em você? Quem colocou limites em você se o próprio Criador não colocou limites em você? Possivelmente vocês já viram esse experimento também. Eu vi uma mulher que... aquele esporte com cavalo, hipismo, acho que é isso. Ela fingiu que estava pegando uma corda, não tinha na mão dela. E ela fingiu que estava colocando no cavalo, e aí ela fingiu que estava segurando e andou, e o cavalo foi acompanhando ela. Vocês possivelmente já viram uma fotozinha também de um elefante amarrado numa cadeira. Prisões mentais. Talvez o teu medo da mudança é pelo histórico da fase anterior. Talvez você determinou algo na tua vida. Cara, isso aqui não deu certo. Não é porque não deu certo lá atrás que não pode dar certo hoje ou daqui pra frente. E como que você tem essa certeza pra me dizer isso, Vinícius? Simples. Porque você é uma pessoa diferente. Você não é a mesma mulher de 5 anos atrás. Você não é o mesmo homem de 5 anos atrás. O problema é que você faz sempre com que o teu passado seja o teu presente. E se teu passado é teu presente, certamente o seu futuro será repetir aquilo que aconteceu no passado. Tudo por uma única questão. Eu não reconheço que preciso mudar. Eu justifico a minha mudança porque das desculpas me coloca em uma posição confortável. Por quê, Vinícius? Porque a merda, por mais que seja fedida, ela é quente. Então eu prefiro ficar ali. Porque o cheiro eu me acostumo. Agora, se eu sair do quentinho, eu posso sentir o golpe do vento. Talvez isso aqui foi um exemplo péssimo, mas eu acho que ficou muito didático. E aí a gente começa a ter medo de perder o controle. Eu tenho medo da autonomia, porque mudanças podem ser percebidas muitas das vezes para o nosso cérebro como uma ameaça. As pessoas, elas sempre vão valorizar a sensação de controle que tem sobre as suas próprias vidas, sobre a sua rotina, sobre aquilo que fazem. Eu já ouvi uma pessoa dizendo assim: não, eu não faço dieta porque eu gosto de ser livre. Não, você não é uma pessoa livre, você é uma pessoa escrava. Como assim, Vinícius? Salvo engano, foi... Ai, como é que é o nome do filósofo? Teve um filósofo, eu não me recordo, mas daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Tem um filósofo que ele diz assim, eu acho que é Kant, se eu não me engano. Kant diz assim: liberdade é fazer o que não se quer. Não, Vinícius, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero. Não. Kant, liberdade é fazer aquilo que não se quer. Porque se eu faço o que eu quero, eu sou escravo do desejo. E uma pessoa escrava não pode ser livre. Entende? Como que eu vou ter uma... Como que eu sou liberto? Liberdade é fazer o que eu não quero. Porque se eu faço o que eu quero, eu sou escravo do prazer, do desejo. E uma pessoa escrava, ela não pode ser livre. Outra pergunta.
na vida, você tem que fazer tudo aquilo que te faz feliz? Esses dias eu estava conversando com meus filhos e eles estavam vendo uma questão um filme que era O Dia do Sim. E aí eles, não, porque isso aqui seria muito legal, isso daqui faria com que a gente fosse muito feliz e tal, não sei o que, não sei o que. Eu falei, filho, uma vida pautada em cima da busca da felicidade levará você à ruína. Ele, por quê, pai? Porque há uma grande diferença entre você fazer algo, não, isso aqui é porque isso me faz feliz, e você fazer as coisas porque é o certo a ser feito. Talvez te faz feliz usar droga, talvez te faz feliz adulterar, talvez te faz feliz comer compulsivamente. Isso tudo traz felicidade, senão você não fazia. Prazeres instantâneos, felicidade, essa felicidade ali, né? Não, porque você tem que ser feliz. Eu casei para ser feliz, então casou errado. Não faça o que te faz feliz, faça aquilo que é o certo a ser feito. Me faz muito feliz comer chocolate, mas o certo é eu comer, sei lá, umas 10 barras de chocolate, mas o certo é eu me controlar, ter domínio próprio. Então, as pessoas, às vezes, elas vão ter essa resistência da mudança porque elas acreditam que quando elas estão mudando, elas não conseguem mais ter o controle e a autonomia. Ah, então agora eu não posso dormir a hora que eu quero, porque agora eu não posso comer o que eu quero. Ah, porque... Não, mas é uma escolha. Por exemplo, quando você escolhe casar, você está escolhendo não estar casado. O problema é que muitas das vezes, quando a gente faz uma determinada decisão, a ideia que temos é que se não tivéssemos escolhido aquilo, por exemplo, eu fiz uma decisão de casar. Vai chegar um determinado momento, como chegou, que você vai pensar assim, cara, se eu não tivesse casado, eu não estaria passando por isso daqui. Claro que não. Sem dúvida que não. Pô, se eu não tivesse casado, eu não estava passando por esses problemas. Se eu não tivesse casado, eu não estava passando por essas dificuldades que eu estou passando agora. Se eu não tivesse feito isso, eu não estava passando por isso. Agora, se eu tivesse feito uma outra coisa, se eu tivesse solteiro, eu não estaria passando por isso daqui. Claro que não. Porque se você tivesse solteiro, você estaria passando por outros problemas e outras dificuldades. Independente do caminho que você escolha, haverá sim problemas, dificuldades, obstáculos, desafios, independente do caminho. Mas a sensação que temos é que a escolha que eu fiz agora, né, por uma questão, uma situação, um problema que eu estou passando, não é boa. Se eu tivesse feito uma outra, a minha vida teria sido melhor. Não teria. Porque na outra você teria outros problemas, outras dificuldades. E esse problema da mudança, que isso afeta a sua autoestima, o seu sentimento de incompetência, o seu sentimento de inércia. Eu já fiz de tudo. Não, você não fez de tudo. Por quê? Porque talvez você fez algo de uma maneira e aquilo não deu certo e você desiste. Eu falei isso esses dias até com a minha mulher. Eu falei assim, não significa que aquilo que você fez, que não deu certo agora, que você é uma pessoa incompetente, que não é pra você fazer, que tá errado. Talvez isso seja um convite de melhoria. Thomas Edison, se ele tivesse desistido, a gente não teria as lâmpadas hoje. Quantos homens que criaram coisas maravilhosas, se eles tivessem desistido na primeira situação, e sem contar as outras coisas que nasceram, que foram descobertas por um erro. Um cara entra com uma barra de chocolate no bolso, em um experimento que eles estavam fazendo, e quando ele sai, ele percebeu que a barra tinha derretido. E aí ele criou o quê? O micro-ondas. A penicilina também foi uma obra do acaso. Eles não estavam buscando aquilo dali. O vidro, o pessoal estava na praia, fez uma fogueirinha e eles perceberam que o fogo, com as substâncias ali da areia, vidro. Porque coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. A mudança sim é assustadora, a mudança sim vai gerar sacrifícios, a mudança sim vai gerar o trabalho. Mas ao contrário também.
Ao contrário também, porque não mudar também tornará a tua vida mais difícil. Entende? É uma escolha. Mas não, a gente fica sempre preso a um mecanismo de vitimização que vai nos defender. Por quê? Eu preciso justificar. Porque quando eu justifico, eu não assumo a responsabilidade. É muito melhor eu ter a tranquilidade e o conforto de atrelar o meu insucesso a um outro fator, que não seja eu. Porque olhar para mim e ter que reconhecer que eu sou o responsável pelas minhas escolhas e decisões é muito difícil. Vinícius, mas eu não escolhi estar doente. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Talvez você escolheu no seu estilo de vida. E aconteceu. E existem outras coisas que aconteceram. Problemas acontecem o tempo todo. Merdas acontecem. Merdas acontecem. Existem coisas que realmente, de fato, eu estava até conversando isso com a minha mulher. Eu falei assim, existem coisas que você controla, existem coisas que você não controla. E o que a maioria de nós fazemos? Colocamos energia naquilo que eu não controlo. E esqueço de tomar posse daquilo que está sob o meu controle. Por exemplo, você entra num avião. O avião sobe, mais de 10 mil pés, e ele está saindo de um ponto para ir para o outro. O que está sob o seu controle ali naquele momento, se o piloto passar mal, se o avião estiver caindo? Nada. Não está sob o seu controle. Merdas acontecem. Então, você precisa entender que quanto mais você se vitimizar, mais você vai se enterrar. Mais a sua vida vai piorar. E, cara, existe uma cegueira. Que por mais que você esteja vendo os frutos daquilo que a tua vida está se desfazendo aos teus olhos, e alguém chega para te dar um conselho de que, tipo, cara, você precisa melhorar. Você fala, não, eu entendo mais. Não, você não entende. Não escolher também é uma escolha. Não escolher também é uma escolha. Como assim, Vinícius? Quando eu escolho não, eu escolhi que eu não quero aquilo. Não, mas eu não escolho. Não, então quem te controla? Você não escolhe se amanhã vai chover ou vai dar sol. Você não escolhe, você não decide se amanhã você está vivo ou não. Mas você escolhe e decide o que você vai fazer se amanhã vivo você estiver. Isso é uma escolha. Você escolhe ser uma pessoa melhor ou não. Você escolhe ter uma condição melhor ou não. Você escolhe. Não, porque as minhas situações é isso. Então, é porque sempre você está buscando um exemplo negativo para poder justificar onde você está. E quanto mais você faz isso, mais enterrado você ficará. Não reclame da vida que tem se você não faz nada para mudar a vida que tem. Porque se você está atrelando que eu não consigo por conta disso, você já decidiu. E não escolher é uma escolha. A resistência à mudança, ela sempre vai te levar a uma tendência à vitimização. Por quê? São comportamentos multifacetados que são diretamente, né, influenciadores, né? Vão influenciar cada vez mais os fatores emocionais, os fatores cognitivos, eu não sei, pra mim não dá, isso me desestabiliza, e os fatores contextuais. Ah, mas onde eu nasci, aonde eu morei, a vida que eu tenho, o jeito que eu levo. Eu vou repetir. A resistência à mudança é a tendência em um processo de vitimização, que são os comportamentos multifacetados, influenciados por fatores como fatores emocionais, fatores cognitivos, emocionais. Ah, porque isso me desestabiliza, eu não gosto, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e bababá, e eu não consigo. E fatores emocionais. Fatores cognitivos, eu não tenho capacidade, eu não consigo, é muito difícil, é complicado, não é bem assim. Fatores cognitivos. E fatores contextuais. O lugar que eu moro, aonde eu nasci, o contexto. As pessoas que eu vivo, o ambiente de trabalho.
Compreender essas razões é, número 1, o primeiro passo para o desenvolvimento de uma estratégia que vai trazer eficácia no processo de promover a sua adaptação de um crescimento pessoal e organizacional. Eu preciso entender as minhas emoções, eu preciso interpretar e nomear, entender e compreender o que eu estou sentindo. Eu preciso, muitas pessoas não sabem. Cognitivo, eu preciso buscar mais antes de dizer que não é possível. Antes de eu bater o martelo, o que eu sei sobre esse assunto? O que eu sei sobre esse assunto foi o que me disseram ou o que eu estudei? Porque você também pode ser condicionado por aquilo que as pessoas dizem a você. E você toma aquilo como uma verdade absoluta. Principalmente seu pai, sua mãe, seu padre, seu pastor, seu professor, seu influenciador. E você acredita. Número 1, Vinícius, o que eu preciso fazer para mudar? Número 1, eu preciso reconhecer. Número 2, eu preciso alinhar as minhas emoções. Não se controla a emoção, se gerencia. Número 3, eu preciso entender o fator cognitivo. Como que você chegou nessa conclusão que não dá? E aí você vai olhar para trás e vai falar assim, não, porque lá atrás eu fiz... agora eu sou uma outra pessoa. E o fator contextual, aonde eu vivo? Como é a vida das pessoas que estão ao meu redor? Essas pessoas estão enfrentando problemas também para poder superar, para poder sair dessa inércia? Anota essa frase e eu encerro esse vídeo. Não justifique aquilo que te piora. Não justifique aquilo que te piora. Porque quanto mais você se justificar, mais você será trancafiado nas suas prisões mentais. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe o seu like e eu te vejo no próximo vídeo.